Então vamos lá. Boa noite a todos. Já aguardando para darmos início. Capítulo 10 do livro Missionários da Luz, sobre materialização, a parte final do capítulo 10. Aguardando cada um de vocês. Então boa noite a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos a esse espaço, onde nós buscamos compartilhar os ensinos da doutrina espírita, sempre lembrando que esses ensinos estão sobre a égide do nosso Senhor Jesus Cristo, o Galileu, o Rabi da Galileia. Então, boa noite a todos, que alegria vê-los, né? Já estou vendo que já temos algumas pessoas conectadas conosco. Estamos aqui aguardando para que a gente possa, então, dar início aos nossos estudos, tá bom? Boa noite, Eliana, já tô vendo Eliana aí, Angélica, Sueli, boa noite, Elô, saudade de vocês, viu? Silvia, boa noite para todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui nesse espaço. Boa noite, querida, saudade, boa noite, Márcia, boa noite, Carla. Muito boa noite, Silvana, boa noite, Cristiane, Ju, boa noite. Que bom poder encontrar todo mundo aqui, né? Então estamos só aguardando para que a gente já possa então dar início aos estudos. Então vamos lá. Angélica, coloca o nome da sua cunhada para que a gente possa também elencá-la aqui nas nossas preces, né? Vamos pedir a Jesus na nossa prece inicial. Boa noite, Vera, feliz aniversário. Olha que coisa linda tê-la conosco nesse dia que a gente sabe que é tão especial, né? Nossa gratidão a Deus por tê-la conosco, compartilhando essa experiência na carne. Para nós é uma grande alegria, né? Todos os amigos que cruzamos em nossa caminhada, com certeza nos são muito caros. Boa noite, Zezé, boa noite, Tatinha. Então vamos pedir aqui pela Lucimara, cunhada da Angélica. Vamos agradecer e pedir, né? Gratidão, Jesus, por mais essa noite de aprendizado, por nos reunirmos em Teu nome, sintonizando os nossos pensamentos. Nós temos muito a agradecer pelo que somos, pelo que temos, por tudo que recebemos do alto, pela oportunidade de sintonizarmos os nossos pensamentos para buscarmos ampliar a noção do espírito que somos no corpo em que habitamos. Neste momento, além de agradecer, vos pedimos por todos os necessitados que habitam o nosso planeta Terra, os encarnados e os desencarnados que estão passando por provações, por momentos de angústia, dores, pelas tempestades que abalam o ser, o espírito que é. E nós gostaríamos de pedir por aquelas pessoas que estão nos leitos dos hospitais, por aquelas que estão desencarnando nesse momento, pedir pela Lucimara, que está com grande situação de dor espiritual, pelo desenlace de entes queridos, pela perda, né? Para alguns, a perda dos entes queridos, mas a doutrina espírita nos ensina que nós somos espíritos, que a única coisa que fazemos quando vence o nosso tempo aqui, a nossa estadia, é deixar esse corpo grosseiro e voltar para a pátria espiritual. Então pedimos pelos familiares da Lucimara, de todos aqueles que estão desencarnando, por todos aqueles familiares que estão precisando de uma prece para se fortalecerem na fé e serem amparados e confortados espiritualmente. Que a paz do nosso Senhor Jesus os envolva a todos. Que assim seja. Que assim seja. Então, boa noite, Joana, boa noite, Renata. E mais uma vez nós estamos aqui falando sobre o Missionários da Luz, mais uma parte do capítulo sobre materialização. Então vamos lembrar
que materialização é um fenômeno natural que ocorre do espírito que já não possui o corpo físico ser visível para todos, sendo ouvido, sendo visto, né? Um ser se materializa, se torna concreto, porque o espírito ele é abstrato e para ele ser visto por alguém, ele utiliza uma roupa mais sutil chamada de perispírito. E ele é visto por muitos médiuns, mas para que várias pessoas ao mesmo tempo possam ver um espírito, ocorre muitas vezes esse fenômeno de materialização, que embora seja um fenômeno explicável à luz da doutrina espírita, seja alguma coisa natural, não é fácil de você ter uma reunião de materialização de espíritos hoje. E a gente viu no capítulo 10 que não é fácil porque os médiuns, em sua maioria, não têm a consciência do quão necessário é manter uma sintonia de pensamentos elevados, estarem harmonicamente interagindo e sintonizados, para que naquele momento, no local em que vai se dar a materialização, tenhamos um ambiente propício, porque não é um ambiente que podem ter vibrações inferiores. Então a gente viu que a espiritualidade vem, realiza uma limpeza, ozoniza o ambiente, ioniza o ambiente, trabalha esse ambiente para deixá-lo mais puro e o mais limpo possível, para que as vibrações não sejam quebradas pelos pensamentos ou pelas condutas inferiores ainda de nós, seres encarnados. E o que a gente percebeu é que durante a reunião, quando chegaram os encarnados, pessoas como eu e todos vocês que estão aí desse lado, eles chegaram cada um com o seu mundo de preocupações, muito mais interessado em ver aquilo que acontece, sem se preocupar qual é a lição que essa materialização está trazendo. Então eles queriam ver, de repente materializa alguém que eu conheço, um ente querido que partiu, que eu amo muito, eu quero provas. Então a maioria que estava ali, embora conhecedores da doutrina, não tem a dimensão do quão importante é aquele trabalho e tão necessário é que as pessoas que lá estão possam vibrar harmonicamente para que isso aconteça. Então o que a gente viu na aula passada é que chegou o Sr. P, foi denominado assim, um dos médiuns encarnados que infelizmente tem o hábito de tomar bebida alcoólica, de fazer uso do álcool. Então o vício dele é esse. E embora a aparência dele, segundo André Luiz, era muito tranquila, não parecia nada com embriaguez, ele trazia na sua pleição física e perispiritual tudo aquilo que o álcool deixa, inclusive o desequilíbrio. E quando o Sr. P estava chegando lá fora, antes de entrar na reunião, nessa residência de materialização, a espiritualidade inteira foi avisada, porque lá fora fica uma equipe de espíritos tomando conta para que nada fuja ao controle de vibrações sutis e necessárias à materialização. Quando o Sr. P foi chegando, então já houve um movimento, já avisaram Calimério, que é aquele que é responsável do trabalho de materialização, o espírito, né, de uma evolução um pouquinho melhor do que os demais, porque é ele que dá conta de toda a esfera espiritual que ali está, de todo o acontecimento. Então a gente percebe que quando o Calimério foi avisado, porque a médium que doa a substância que vai fazer com que o espírito seja visto por todos, ela já havia chegado com o espírito que iria se materializar, que é o Alencar. E aí quando a médium chega, Alencar chega, daqui a pouco chega o Sr. P totalmente, né, em desequilíbrio pela quantidade de álcool que ele havia tomado, poderia não ser naquela hora, mas durante os dias, né, iria atrapalhar a reunião. Então eles criaram uma redoma de vibração que não deixasse com que aquelas vibrações perniciosas do álcool chegasse a desequilibrar todo o ambiente. Então criaram uma bolha de proteção, vamos imaginar assim, para que nada daquele hálito de desequilíbrio causado pelo vício do álcool chegasse a tornar a reunião de uma forma insatisfatória, que é o que não poderia acontecer.
Então se movimentaram, trabalharam, isolaram o Sr. P. Mas mesmo assim, o que foi dito por Calimério? Que a gente parou na aula passada. Calimério disse que os encarnados não tinham noção, e aí eu vou usar a fala que ele disse, né? Os encarnados ignoram ainda como auxiliar-nos harmonicamente através das emissões mentais, ou seja, pelo pensamento eles não estavam vibrando, sintonizados em pensamentos elevados, harmônicos, pensando naquilo que iria acontecer de forma a aprender. Mas cada um estava no seu mundinho, com o seu pensamento, uns preocupados com quem viria, pedindo para que viesse um ente querido, o outro querendo saber se era verdade mesmo o que ia acontecer ali, o outro não via a hora de ver o espírito materializado, ver o que ele podia provar, né? Então sabe esses tipos de coisa que acaba cada um no seu mundo e ninguém pensando na importância daquele fenômeno para o aprendizado e o progresso espiritual de cada um, para o crescimento espiritual de cada um. Boa noite, Silmara, lindona também, viu, minha querida? Saudades. Bom, em cima disso, nós vimos que Calimério chega para Alencar, que é o espírito que vai materializar, e diz assim para ele: Alencar, vem cá. Nós precisamos modificar esse ambiente. Os encarnados não têm noção ainda da harmonia que eles precisam criar, daquilo que eles podem emitir mentalmente para contribuir conosco, para que tudo ocorra dentro do plano divino. Então vamos fazer uma coisa? Faça aí um trabalho de materialização de uma garganta, onde cada um comece a cantar e as pessoas percebam que cantando elas param de pensar egoisticamente, cada uma no seu mundo, e contribui para a materialização. E aí Alencar, ele está desesperado, porque naquele momento ele estava preocupado com a materialização, preocupado com a médium, que ele estava muito unido naquele momento, e aí ele vira e pede a colaboração de Alexandre, que é o mentor de André Luiz nessa missão no livro Missionários da Luz. E Alexandre de pronto aceita e ainda convida André Luiz para participar nessa empreitada de improvisar uma garganta ectoplásmica. Então, assim, vamos usar a substância que essa médium exala através da narina, da boca, do ouvido. Vamos pegar que ela é plástica, ela é flexível, então esse ectoplasma, essa substância nebulosa, ela pode ser usada, porque só com o poder do pensamento a gente transforma ela no que a gente quiser. Então podemos transformá-la numa garganta. E convida André Luiz para falar isso. E o André Luiz, que nunca fez, disse que ficou inquieto, ele ficou assim preocupado, porque ele nunca fez uma coisa dessa. Mas aí Alexandre diz assim para ele: não precisa inquietar-se, bastará ajudar-me na mentalização das minúcias anatômicas do aparelho vocal. Então ele diz assim: não precisa se preocupar, é a mente que produz. Então você conhece o corpo humano, você conhece a garganta, era médico quando encarnado na Terra, mentaliza uma laringe, uma faringe, mentaliza toda essa parte da garganta, que ela vai aparecendo através dessa substância ectoplásmica. E aí André Luiz fala assim: estava aturdido, mas o instrutor considerou: a força nervosa do médium é matéria plástica. Então aquela substância que ela exala pela boca, pelas narinas e pelo ouvido, é plástica. Então aqui ele vem explicando como é que ela funciona, né? E profundamente sensível às nossas criações mentais. Então se a gente mentalizar, isso vai acontecer. Então, amigos, passa aí a página que está onde nós paramos. Então a gente continua. Logo após, Alexandre tomou pequena quantidade daqueles eflúvios leitosos, daquele ectoplasma, que se exteriorizavam particularmente através da boca, narinas e ouvidos no aparelho mediúnico, ou seja, da médium, e como se guardasse nas mãos reduzida quantidade de gesso fluido, parecia até gesso. Começou a manipulá-lo, dando a minha impressão de estar completamente alheio ao ambiente, pensando com absoluto domínio de si mesmo
sobre a criação do momento. Então, indiferente ao que estava acontecendo no ambiente, ao burburinho, às conversas, Alexandre fixou o pensamento naquela massa ectoplásmica, prática, flexível, e ele começou então a moldá-la através do pensamento, com as mãos, e ela foi se transformando então na garganta. Então aí a gente continua na página 125. Obrigada, Renata. Aos poucos, vi formar-se sob meus olhos atônitos um delicado aparelho de fonação. Olha isso. No íntimo do esqueleto cartilaginoso, esculturado com perfeição na matéria ectoplásmica, organizavam-se os fios tenuíssimos das cordas vocais, elásticas e completas na fenda glótica, e em seguida, Alexandre experimentava emitir alguns sons, movimentando as cartilagens aritenoides. Então, essas cartilagens aritenoides são pares de pequenas pirâmides de cartilagem que fazem parte da laringe. Então, veja, Alexandre, o mentor de André Luiz, é um espírito, não tem mais o corpo físico. Então, quando ele produziu, através do ectoplasma doado pela médium, essa garganta com o ectoplasma, então ele pôde falar por aquela garganta materializada e pôde ser ouvido por todos. Boa noite, Cida. Formara-se ao influxo mental e sob a ação técnica de meu orientador, uma garganta irrepreensível. Com assombro, verifiquei que através do pequeno aparelho improvisado e com a cooperação de sons de vozes humanas guardados na sala, nossa voz era integralmente percebida por todos os encarnados presentes. Então aqui ele diz que não só usou o ectoplasma da médium para formar essa garganta e materializar para sair som, como também os sons que as pessoas estavam deixando no ambiente. E aí, olha, parecendo-me satisfeito com o êxito de seu trabalho, foi-se ouvida a voz de Alexandre por todos os encarnados que estavam lá. E ele falou pela garganta artificial como quem utilizava um instrumento vocal humano. Meus amigos, a paz de Jesus seja convosco. Ajudem-nos cantando, façam música e evitem a concentração. Olha essa fala de Alexandre. Façam música e evitem a concentração, como quem diz assim, quem começa a cantar no ambiente se preocupa com a letra que está cantando, vai se envolvendo com a melodia e aí não fica pensando cada um no seu mundo, nos seus interesses egoísticos. Então, em cima dessa fala da materialização de uma garganta, dá para entender agora aquelas histórias que a gente fala assim, nossa, você escutou? Aí alguém fala assim, não, escutei alguém me chamar. Vocês já escutaram alguém chamando pelo seu nome? E os mais antigos falam, não responde não, que é a morte. Então aqui está o fenômeno explicado. Isso pode acontecer? Pode. Se nós somos doadores de ectoplasma, todos nós, mas alguns em grande quantidade ao ponto do espírito se materializar, todos nós somos doadores de ectoplasma, em maior ou menor grau. Então, se a gente doa um pouco, a gente pode escutar sons dos espíritos, a gente pode escutar eles nos chamarem, eles falarem conosco. E isso pode ser muitas pessoas. Já aconteceu de lugares da pessoa chamar e 2, 3 ouvirem, saírem para ver. Não era a voz de fulano? Não era. Até parece a voz de alguém. E aí você vai lá, não tem a pessoa. Então tá explicado aqui o que fenômeno que é esse. Isso é natural, porque nós somos doadores dessa substância chamada ectoplasma, que a ciência desconhece. A ciência no sentido dos homens materialistas. Porque quando você estuda vários cientistas como William Crookes e a materialização do espírito Kate King e tantos outros cientistas, a gente vai perceber que existe sim, que foi comprovado, mas alguns ainda temem assumir aquilo que os olhos deles não viram e nem comprovaram, tá bom? Mas que isso já existe há tempos, e isso é interessante a gente saber.
Continuando, depois dele pedir para que todos cantassem e evitassem a concentração, fez-se música no ambiente, diz André Luiz, e vi que o irmão Alencar, depois de ligar-se profundamente à médium, à organização mediúnica, tomava forma ali mesmo, ao lado da médium. Então a médium estava concentrada num local, geralmente é uma cabine com pouca luz, e ao lado dela, ela que doa o ectoplasma pelas narinas, pela boca e pelos ouvidos, essa substância leitosa foi se juntando ao lado dela e foi aparecendo materializado o espírito de Alencar. E todo mundo começou então a ver o espírito de Alencar, porque ele surgiu aos olhos dos encarnados perfeitamente materializado. Quando isso ocorre, não é só o médium de vidência que vê, todo mundo vê e ouve o espírito. Surpreendido, diz André Luiz, reconheci que a médium era o centro de todos os trabalhos. Então veja, a que doa essa grande quantidade de ectoplasma é o centro. Ela está lá paradinha em êxtase, doando essa substância, e é essa substância, ela ligada ao espírito, porque vocês lembram que o espírito entrou com ela já na sala, na residência, e ela é então o centro de todos os trabalhos. Cordões tenuíssimos ligavam-na à forma do controlador. E quando tocávamos levemente a organização mediúnica, então assim, ela estava ligada por vários cordões, e ele disse que eram tênues, tão fininhos, que você percebia como se fosse aquele fio de seda, do bichinho da seda, quando você começa a puxar, ou aquelas teinhas de aranha bem sutis. Então aquilo a gente via sair do médium para o espírito Alencar, que estava materializado. Então diz que quando tocava na médium, o espírito sentia, atrapalhava na materialização. E quando tocava no espírito, a médium também sentia. É isso que a gente vai ver aqui, olha. Cordões tenuíssimos ligavam-na à forma do controlador. E quando tocávamos levemente a organização mediúnica, tocava médium, o amigo corporificado, materializado, que é o Alexandre, demonstrava evidentes sinais de preocupação. O mesmo acontecendo à jovem médium em relação a Alencar. Os gestos incontidos de entusiasmo dos assistentes, que tentavam cumprimentar diretamente o mensageiro materializado, repercutiam desagradavelmente no organismo da intermediária. Então veja que a materialização, ela exige muito do médium e muito do espírito, que também é médium. Quando a gente fala de um espírito que se materializa, ele também teve que aprender, ele teve que sintonizar, ele teve que vibracionalmente casar os pensamentos, a sintonia, a conduta moral com aquela médium, para que ele pudesse se manifestar de forma sintonizada e harmônica com ela. Então é isso que está dizendo aqui. Se é algo que pode prejudicar o corpo da médium quando acontece, as pessoas que estão vendo têm que ter essa noção, né? Tanto que aqui nos fala que ao tocá-lo, ao tocar o espírito, o corpo da médium sentia. E isso a gente já comentou, que quando vocês assistem a palestra do Dr. Paulo César Frutuoso, do Rio de Janeiro, do Lar Espírita Frei Luiz, ele fala bastante sobre isso, né? Que um dia, só o pensamento dele, porque quando os pais dele, médiums, participavam da materialização, ele, desde os 6 anos, ouve falar de materialização na casa dele, ele que fez medicina, que é um médico renomado no Brasil e no exterior, e ele conta que a primeira vez que ele assistiu a materialização de espíritos, ele assistiu com um pouco de desconfiança, que é normal daqueles que estudam as ciências, né? E acham que tudo podem explicar através da ciência humana. E aí ele diz que materializou-se um preto velho, eu já contei isso para vocês, materializou um preto velho, e esse preto velho estava passando, conversando com as pessoas, e ele disse que questionou se realmente não era um médium modificando a voz.
antes do espírito chegar até ele. Ele disse que quando o espírito chegou nele, pegou pelo colarinho da camisa e levou ele até a cabine onde estava o médium. E lá na cabine ele disse pro Dr. Paulo César: olhe o médium, olhe a mim e olhe ao médium. Aí quando ele olhou o médium, ele disse que o médium tinha perdido cerca de 30% da massa corpórea normal que a gente visualiza quando a pessoa não está mediunizada. O médium que estava doando ectoplasma. Então o espírito falou para ele: isso aqui não é brincadeira para você ficar pensando o que você quer. Vibre, vibre amor, porque nós estamos aqui para trabalhar e mostrar o que cada um de nós verdadeiramente é. Espíritos que estão transitoriamente num corpo, mas que não são o corpo. E que através dos ensinamentos de Jesus, o Espírito de verdade, nós poderemos progredir, nos iluminando e fazendo grandes coisas, como o próprio Jesus disse: vós sois deuses, que brilhe a vossa luz. Então isso foi muito interessante, é uma história bem legal. E o Dr. Paulo César Frutuoso, que um dos primeiros livros dele, A Face Oculta da Medicina, ele fala sobre isso. Mas continuando, então, se há, né, essa troca tão grande que nós estamos observando aí, o irmão Alencar entreteve, o espírito materializado entreteve pequena palestra diante dos companheiros terrestres extasiados. Não eram, todavia, as palavras trocadas entre ele e os assistentes, diz André Luiz, não era aquilo que o espírito materializado e as pessoas que estavam ali, né, as palavras que eles trocavam, que me impressionavam o coração. O que será que impressionou o André Luiz na materialização? E sim, a beleza do fato, a realidade da materialização, dando ensejo a dilatadas esperanças no futuro humano. Quanto à fé religiosa, à filosofia confortadora da imortalidade e à ciência enobrecida a serviço da razão iluminada. Então, olha que lindo que ele fala, né? O que impressionou ele é essa beleza do fato, esse lado divino, maravilhoso, que não é sobrenatural, é natural. É sobrenatural para quem desconhece os fenômenos espíritas ou espiritualistas, né? Esse intercâmbio entre os dois planos. Mas quem já conhece o intercâmbio sabe que há mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. Então ele fala que a beleza desse fato, né, dando ensejo a dilatadas esperanças no futuro humano. Olha que coisa linda! Espíritos há muito se materializam para realizar cirurgias nos encarnados, realizar curas nos encarnados, além de trazer notícias e falar das belezas dos vários reinos que Jesus comentou, né? Há várias moradas na casa de meu Pai, e eles vêm não só para mostrar para nós, para a gente ficar de boca aberta e falar: nossa, isso existe mesmo. Mais do que isso, é dizer para nós: há várias moradas na casa do Pai. Qual morada você quer habitar? O que você deseja fazer? Lá ninguém fica de braço cruzado. Nós continuamos trabalhando para a nossa iluminação e para a iluminação daqueles que amamos e que caminham conosco ou que já caminharam conosco em outras encarnações. Nós estamos aqui para continuar o trabalho de Jesus, tornando mais claro aquilo que o Mestre falava por parábolas. Olha que coisa maravilhosa isso. E é isso que a gente não pode esquecer. Continuando essa leitura, porque ele sempre fala ao André Luiz que é tudo isso que acontece, essas maravilhas de intercâmbio, estão a serviço da razão iluminada, para que a gente tire daí grandiosos aprendizados. Então, é muito natural esse intercâmbio, é de espírito para espírito. A diferença daquele que já
está do outro lado, é que ele já não tem mais o corpo físico, mas tanto ele quanto nós somos espíritos. Só que nós somos espíritos encarnados, estamos experienciando na carne. Este outro já deixou a carne, mas não deixou de nos amar, não perdeu as memórias e continua sendo quem ele foi. Se ele era bom, se ela era boa, continua sendo bom, continua se esforçando do outro lado e sempre nos dá notícias. Isso que é o melhor. Pode ser que a gente não se recorde. Os médiuns que têm como missão esse intercâmbio para auxílio de si mesmo e da humanidade com quem ele caminha, ele tem essa noção mais clara e deveria, por isso, transformar-se para melhor o quanto antes, deixando de ser materialista, buscando a melhora de si mesmo, fazendo bem ao próximo. É para isso que nós estamos aqui. Boa noite, Pedroso. Boa noite, Tininha. Boa noite, Carlinhos. Alexandre aproximou-se de mim e considerou. Olha lá o que Alexandre fala, que são grandiosos ensinamentos para os nossos espíritos. Repare na grandeza do acontecimento. O médium desempenha o papel de entidade maternal, enquanto Alencar, sob a influência positiva de Calimério, permanece em temporária filiação ao organismo mediúnico. Então é o médium que faz o trabalho desse intercâmbio de doação de si mesmo. O Alencar, que é o espírito que está materializado para todo mundo ver, é como se fosse um filho daquele médium, que ele naquele momento permite, através da doação de si mesmo, dos seus fluidos, que esse ser realize também o seu trabalho e possa evoluir. Todas as formas que se materializaram serão filhas provisórias da força plástica da intermediária. Então, tudo aquilo que materializou, utilizou da fonte ectoplasmática ou ectoplásmica da médium, que é essa substância leitosa que permite que o espírito, que o plano invisível seja visto, concretizado. O amigo que conversa com os encarnados, então o espírito que se materializou, é Alencar. Mas os seus envoltórios do momento, essa roupagem que ele está usando no momento, são nascidos das energias passivas da médium e das energias ativas de Calimério. Olha que interessante isso aqui. Então, não é a médium sozinha que faz a doação do ectoplasma. Tem uma espiritualidade, um espírito, uma entidade que é responsável por todo o trabalho de materialização. Então, essa entidade, junto com a médium, vai contribuir para que o espírito se torne visível, né, e palpável para todos. O mais elevado diretor desta reunião. Vocês lembram que a entidade que cuida dessa reunião, que é o mais elevado espírito ali presente, chama-se Calimério. É ele que está cuidando disso. Se forçarmos o médium em nosso plano, feriremos Alencar em processo de materialização. Então, se os espíritos que estão ali atrapalharem o trabalho de Calimério, então vai atrapalhar o processo de materialização. Da mesma maneira que nós encarnados que estamos ali na reunião, se os companheiros terrenos violentarem o mensageiro, o médium, repentinamente corporificado ou espírito, né, esfalecerão a médium, acarretando consequências funestas e imprevisíveis. Essa parte é muito interessante. Então, olha, da mesma maneira que se os espíritos atrapalharem o trabalho de Calimério, vai atrapalhar a materialização, se os encarnados que estão participando da reunião pegarem o espírito, começarem a manipulá-lo, a prendê-lo, a agarrá-lo, podem inclusive causar o falecimento do físico da médium, o desencarne da médium. Olha como essas reuniões, elas têm, além de ser um trabalho magnífico, mas tem um poder muito grande ali em jogo das vidas que ali estão nos dois planos. Então, as pessoas que estão presentes, elas têm que ter noção disso.
Elas não podem ir para uma reunião de materialização pelo simples prazer de tirar as suas curiosidades. Elas têm que ir com muita ideia do que elas estão participando. Por isso que não deve ser aberta a todo mundo. É algo que envolve vidas e pode envolver inclusive desencarnes de médium, se não tiverem as pessoas que lá estão consciência da grandiosidade do trabalho. Então isso é importante que a gente tenha noção. E aí André Luiz diz assim: perplexo ante o fenômeno, indaguei, mas esta força nervosa é apenas propriedade de alguns privilegiados na Terra? Então ele está perguntando, né? Se o ectoplasma, se essa substância leitosa que o médium doou para a materialização de Alencar, é só alguns médiums que tem? Ou todo mundo tem essa substância para doar? Olha a resposta. Vou perguntar de novo a pergunta de André Luiz. Mas esta força nervosa, esse tal de ectoplasma, essa substância plástica leitosa, é apenas propriedade de alguns privilegiados da Terra? Resposta de Alexandre: não. Grifem aí quem tem seu livrinho. Todos os homens a possuem, com maior ou menor intensidade. Maior ou menor intensidade. Então, se vocês ouvirem uma voz te chamando e achar que é muito real, foi real. Provavelmente algum médium ali doou essa substância nervosa para que a voz se materializasse e te chamasse. Normal isso acontecer, porque todos os homens possuem com maior ou menor intensidade o ectoplasma. Entretanto, agora presta atenção, é preciso compreender que não nos encontramos ainda no tempo de generalizar as realizações. Então não dá para dizer assim, isso vai acontecer com todo mundo. Pode materializar espírito em todas as casas, porque todo mundo tem. O homem não abusará no setor do progresso espiritual, como vem fazendo nas linhas de evolução material. Gente, isso aqui é lindo. O homem não abusará no setor do progresso espiritual, como vem fazendo nas linhas de evolução material, onde se transformam prodigiosas dádivas divinas em forças de destruição e miséria. Eu gostaria que vocês grifassem isso. Olha, o que a espiritualidade está querendo dizer aqui, né? E os benfeitores que nos acompanham já falaram isso várias vezes. Você imagine você, se com as coisas materiais, as descobertas científicas, o homem mata o próximo, envenena, destrói a natureza, em busca do ouro, do diamante, dos minérios, das riquezas, ele esburaqueia o solo a ponto de jogar mercúrio, destruí-lo e contaminar todas as aves, os peixes, as águas, matar seres humanos, os próprios irmãos. Isso nós estamos falando com coisas materiais. O homem polui as águas, o homem desmata, queima as florestas, prejudicando a si mesmo, envenena o seu irmão com as descobertas. Tudo pelo materialismo. E se ele tiver, além de tudo que ele tem na matéria, se ele tiver também sobre sua mão essa capacidade em abundância de materializar entidades, vocês acham que só se materializam entidades benfeitoras, protetoras, divinas, que estão buscando a melhora, ou podem materializar cientistas e outras entidades que, sintonizadas, afins na destruição, no poder, porque quando na Terra vivenciaram isso, o que não pode fazer daquilo que é divino? Vai transformar isso em arma também para a destruição
dos próprios companheiros de jornada. Vocês veem que a espiritualização do ser, de tudo que é humano, está acontecendo a passos lentos. É individual, mas coletivamente estamos nesse momento, indivíduo a indivíduo, sendo chamado a essa melhora com esse vírus invisível, letal, e ao mesmo tempo pedindo a nossa renovação de conduta, e mesmo próximos, se separando de entes queridos por essa doença, muitas pessoas ainda não despertaram a consciência para a transitoriedade da vida na carne, no físico. Então é um alerta da espiritualidade. Por enquanto, o homem não tem condições de conhecer todos ao mesmo tempo as benesses da imortalidade da alma e tudo que lá existe. Porque se o homem souber, ele vai abusar disso e vai trazer o uso para a própria destruição. Então também não é por acaso que todos não têm essa conotação e esse olhar espiritual ainda, porque infelizmente cada um de nós está num degrau evolutivo e há muita gente que, embora a cara não mostre, são primitivos nas atitudes e nas ações, mais materializados do que espiritualizados. Basta observar o que fazem e o que dizem. Então é muito importante, e eu achei belíssima essa fala da espiritualidade, porque se eles utilizarem, tiverem isso, eles podem transformar prodigiosos presentes divinos, dádivas divinas, em forças de destruição e miséria. E não é verdade, gente, que isso pode acontecer? É muito triste, mas é verdadeiro. Meu amigo, diz o nosso querido Alexandre, neste campo de realizações sublimes a que nos sentimos ligados, a ignorância, a vaidade e a má fé permanecem incapacitadas por si próprias, traçando fronteiras de limitação para si mesmo. Então, quanto mais vaidade, quanto mais má fé, quanto mais ignorância das coisas espirituais ou dos tesouros espirituais, menos eles vão entender as realizações sublimes e menos vão se apropriar delas. Então isso é importante nós compreendermos também. Impressionado, diz André Luiz, com as maravilhas sob meus olhos, notei que, ao apelo de Alencar e com o concurso generoso de Calimério, materializaram-se mãos e flores, à maneira de mensagens afetuosas para os assistentes de reunião. Então veja que o Espírito pediu, a entidade materializada que é Alencar, pediu para a entidade benfazeja que é Calimério, que é o Espírito responsável por aqueles trabalhos de materialização, e Calimério então ajudou na materialização de mãos, de flores, trazendo mensagens afetuosas para a reunião. Reinava grande alegria entre todos, com exceção do Sr. P. Sabe o Sr. P, aquele que tinha bebido bastante, e mesmo que não fosse no dia da reunião, mas como ele faz uso em demasia do alcoólico, né? Ele poderia atrapalhar. Então, de certa forma, a espiritualidade blindou para que as energias deletérias dessa substância não atrapalhasse a materialização. Então o Sr. P não estava com essa grande alegria, porque ele revelava intraduzível mal-estar sob o controle direto de vários trabalhadores espirituais que lhe neutralizavam a nociva influência. Então, se não fosse a espiritualidade blindar as vibrações exteriorizadas pelo Sr. P, ele poderia atrapalhar, seria nociva a influência pelo pensamento e pela vibração dele. Depois de maravilhosos minutos de serviço e júbilo, com significativas demonstrações de agradecimento a Deus, terminaram os trabalhos da noite, cooperando todos nós para que a médium fosse perfeitamente reintegrada no seu patrimônio psicofísico, físico e mental, né?
Porque a gente sabe que para se dar isso, momentaneamente o corpo perispiritual da médium se afasta daquele corpo físico, né? E ele fica ali apenas sendo o instrumento de doação dessa substância plástica, ectoplasma. E através disso, então, terminou a materialização de Alencar, terminou todo o trabalho. Então eles foram a espiritualidade ajudando a médium a se aproximar mais do seu corpo, a voltar dominando o físico e a mente daquele corpo ali. Aí André Luiz diz assim: meu coração transbordava de contentamento e esperança. Todavia, era forçoso confessar que, para tamanhas manifestações de serviço e tão sublimes bênçãos, era muito reduzido o entendimento dos encarnados. Isso é o que mais dói. Eles fazem tanto a espiritualidade, mais do que mostrar o fenômeno e a pessoa ficar de boca aberta, eles estão querendo nos ensinar as lições do Cristo, de amor, de entendimento dos reinos que nos esperam, das moradas para onde podemos ir, daquilo que nós somos de verdade. Mas ele diz que a maioria que estava ali em meio a tanta coisa maravilhosa que aconteceu, tinha um entendimento reduzido ainda. Semelhavam-se a criaturas afoitas, mais interessadas no espetáculo inédito que desejosas de consagração ao serviço divino. Então, mais interessadas no espetáculo do que a noção daquilo que traz de ensinamentos das leis divinas. Francamente, diz André Luiz, eu estava desapontado. Tantos emissários celestes, tantos espíritos do bem a se esforçarem por meia dúzia de pessoas que pareciam distantes do propósito de servir. Grifem isso. Tantos emissários celestes, tantos espíritos que laboram, que trabalham no bem, a se esforçarem por meia dúzia de pessoas que pareciam distantes. Qual é o propósito daquela manifestação toda? O que ela estava querendo mostrar? Propósito de servir à causa da verdade e do bem. Então ele fala, como é que pode tanto esforço, como é que pode tanto esforço do plano espiritual para meia dúzia de encarnados que estavam lá, mas que não têm a mínima noção do que aquilo significa, do chamado que eles estão recebendo para o trabalho devotado na verdade, as verdades espirituais e no bem, na transformação de si mesmos, melhorando-se e, em virtude disso, fazendo bem àqueles que o cercam, iluminando também a vida dos outros. Então André Luiz disse assim, estou desapontado. E eu acho que isso é legal, que acho que seria de qualquer um de nós se estivéssemos do outro lado e víssemos o que nós aqui na carne fazemos. Porque pela nossa ainda imaturidade, pela nossa pequenez espiritual, por ainda não termos essa evolução, talvez a gente ficaria do mesmo jeito, materializado, pensando em quem poderia estar ali, muito diferente da gente pensar o que aquilo ali está querendo nos ensinar. Porque mais do que ver o fenômeno é entender o que esse fenômeno quer dizer. Qual é o objetivo do espírito falar aqui? E quando ele faz essa pergunta, né, porque eu acho que não precisava nem perguntar, só dele pensar do desapontamento, Alexandre já captou. E eu achei lindo o que o Alexandre falou. Olha só, gente. Expus minha opinião ao devotado instrutor, mas Alexandre respondeu tranquilo. E Jesus? Vamos lá, Jesus esteve na terra. Vestiu essa roupagem grosseira de carne e osso. Nunca precisaria estar aqui na carne, num mundo de provas e expiações. Esse planeta que ele criou com outros espíritos crísticos, que fez todo o trabalho, que mandou emissários, e a humanidade não ouviu. Mandou um, mandou dois, mandou infinitos. Aí ele mesmo resolve vir, se faz corpo,
corpo, sangue, com tudo que nós temos aqui. Essa matéria grosseira, ele vem, mostra, faz, e ele? Você acha que ele ficou desapontado e desistiu? A pergunta de Alexandre é maravilhosa, porque esse Jesus levaria aí uma palestra sobre o mestre. Uma palestra. Considera você que ele tenha trabalhado somente para os galileus que não o compreendiam? Julga que tenha ensinado tão só no templo de Jerusalém? Não, meu amigo. Convença-se de que todos os nossos atos, essa fala é maravilhosa, grifa aí, pessoal, todos os nossos atos, no bem ou no mal, estão sendo praticados para a humanidade inteira. Tudo que é feito não é feito para um ou para alguns privilegiados, é feito para toda a humanidade, tem toda uma razão de ser. Por agora, nesse momento, nessa encarnação, olha só, os nossos companheiros terrestres não nos entendem. Nesse momento eles não nos entendem. Nem cresceram devidamente para a completa consagração a Jesus. Mas a semeadura é viva e produzirá a seu tempo. Nada se perde. Não se preocupe. Não é agora que vai germinar, porque eles ainda estão crus. O terreno não foi adubado como deveria, eles ainda não fizeram a parte deles, mas vamos semear, nada se perde. A semente, quando a gente olha, dentro dela há vida, mas por quantos anos ela pode ficar como semente? Quantos anos? A gente viu, outro dia passou se não me engano, numa dessas TVs abertas, acho que foi no Globo Repórter, não me lembro tão bem assim, mas tinham sementes guardadas de não sei quantos séculos. Por séculos vinham guardando sementes como tesouros e elas continuam com a vida latente ali. Basta preparar a terra, trabalhá-la um pouquinho, às vezes tem que trabalhar pela dor, o Guilherme está aí, que pode explicar até melhor para nós. Se ele pudesse falar nesse momento, ele daria uma aula para a gente, que algumas sementes a gente precisa da mão humana de novo para ela poder eclodir e a vida sair de dentro dela e virar uma árvore frondosa, dar os seus frutos. A vida está lá dentro. E é assim, nada se perde. Na semeadura, semeie. Semeie. Se não for agora, a semente contém a vida ali, mais cedo ou mais tarde. O homem preparado trabalhará a sua terra, adubará com bons sentimentos, com pensamentos elevados, com modificação da conduta para melhor. E aí aquela semente que estava dormente ali se tornará uma árvore frondosa, dará sombra aos viajores, frutos que matarão a sede, matarão a fome. Então a gente tem que semear. Esse é o nosso trabalho. Semear não significa colher, mas também não podemos nos acomodar, porque Jesus não se acomodou. Então, o que é a gente materializar, a gente mostrar e a gente semear? Jesus não se cansou de fazer isso até agora. E quando ele fala assim, meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também, o que ele está querendo dizer para nós? Que não há preguiça na semeadura espiritual, que nós não estamos todos no mesmo tempo. E olha, a natureza dá um show, a natureza dá um show. Há orquídeas que florescem em determinada época do ano, há árvores que florescem em determinadas épocas, outras em outras épocas. Tudo está num ciclo harmonioso, mas sempre buscando a natureza mostrar a beleza aos nossos olhos. Nunca tudo está feio. E é assim que a gente tem que pensar. Se é cada um no seu tempo e no seu momento vai florir, vai oferecer sombra, não cansemos-nos de semear.
Se hoje são crianças espirituais, crianças crescem. Algumas num piscar de olhos, rapidamente amadurecem. E é isso que a gente tem que entender. Nós, como seres espirituais, não somos eucaliptos, aquela árvore sem vergonha que cresce rapidamente e pode ser utilizada. Nós somos jequitibás. Como disse o nosso querido Rubem Alves, eucalipto ou jequitibá? Nós somos jequitibás. E às vezes precisamos de anos e séculos para sermos a árvore que Jesus espera. Mas ele nunca se cansa de semear. E é isso que a gente tem que entender. E depois de ouvir isso, olha lá o que diz o nosso querido Alexandre. Ele ainda sorri e rematou depois de longa pausa para André Luiz. É verdade, André, que você no mundo foi médico, sempre interessado em ver o resultado de seu trabalho. Mas não se esqueça do esforço silencioso dos semeadores do campo. E recorde que as sementeiras depositadas nos sarcófagos egípcios há alguns milhares de anos estão começando a produzir maravilhosamente no solo da terra. Olha lá o que eu falei para vocês. Olha que coisa mais linda. O médico, né, quando ele trabalha, ele quer ver aquilo que ele está fazendo, se realmente tem ou não resultado. Então é o imediatismo. E é isso que ele está falando. Mas não se esqueça do esforço silencioso dos semeadores do campo. E aí eu me recordei do meu avô. Meu avô, quando mudou para uma cidadezinha chamada Nova Independência, que é de onde eu vim, onde eu passei toda a minha infância, e uma cidade que eu amo de paixão, pequena, não tinha quase nada, eles trouxeram uma mudinha de um pé de embu. Alguns falam umbu, eu falo embu. E esse embu se tornou uma árvore frondosa, a árvore da Dona Maria Costureira, que assim era conhecida a minha avó. E me recordo de quantas pessoas não passavam de lá e pediam a fruta e não namoraram naquele pé de embu robusto que as pessoas sentavam no seu tronco, formou como se fosse um banco e dava para a pessoa sentar, e nós fomos criados ali subindo e descendo aquele pé de embu. Até que um dia meu avô resolveu plantar outro pé de embu no fundo da casa. E eu lembro que eu perguntei, uma das coisas que eu me recordo muito foi dizer para ele: vô, mas quanto tempo demora para uma árvore ficar do jeito que está essa daqui? Ele falou: para ela produzir do jeito que ela está produzindo aqui, uns 30 anos. Meu avô já tinha quase 70. Falei: nossa, vô, então você nem vai ver a árvore mais, só se você tiver uns 100 e poucos anos. Ainda brinquei com ele: será que você vai ver a árvore? Aí ele falou para mim: eu não sei, mas se seus filhos, se os outros netos tiverem esse pé de embu aqui no fundo para poder sentar, para poder continuar cantando, que a minha família sempre gostou de tocar e cantar, para mim já tá bom. Colocar um banco aqui, vocês aproveitam. Porque se alguma coisa acontecer com aquela árvore, tem essa. E eu fiquei imaginando, hoje, quando eu olho a árvore frondosa, meu avô faleceu, desencarnou com 79 anos, minha avó ainda ficou encarnada até os 98, isso foi em 93, e a árvore tá lá, dando muito embu, muita fruta, uma sombra maravilhosa, e todos nós, inclusive meu filho, está usufruindo disso, bisneto. Então eu falo que quando o semeador do campo semeia, ele não pensa em si, ele pensa nos outros, é o que mais pensa no próximo. Então o meu amor por essas pessoas, quando eu lembro do meu avô, dos meus avós, porque os dois laboraram e trabalharam no campo, então eu penso muito neles quando eu penso no semear. Não é para mim só que eu estou fazendo, a gente faz para todos que estão ao nosso redor. Então isso é assim, emocionante a gente pensar. E quando eu olho a árvore, eu lembro dele, eu lembro de nós, e eu lembro desse esforço de Jesus.
Porque se ele fosse egoísta e pensasse na infância espiritual nossa, ele não viria agora. Acho que ele não viria nunca. Porque se ele fosse esperar o melhor momento, o melhor terreno, ele não estaria ao nosso lado. Então é isso que eu queria falar para cada um de vocês. Não esmoreçam. E não percam o tempo de vocês olhando o terreno alheio, dizendo que o terreno alheio falta adubo. Adube o seu. Porque melhorando o seu, se seus olhos são bons, se a tua árvore é frondosa e se ela der frutos, você vai ter a oportunidade de ter muita gente ao seu lado, te abraçando, olhando nos olhos e dividindo contigo as melhores coisas do mundo, que é o doar de si mesmo e o receber amor, que é para isso que a gente está aqui. Ama, que o amor eleva, viverás na terra sem tocar o chão. É isso que a gente tem que fazer. Amar, e independente da religião, porque eu sei que tem gente aqui que é católico que está me ouvindo, e outras religiões que estão me ouvindo, amar é doar, é dar de si, mais do que dar bens materiais, é dar de si. Que o outro carregue um pouco de você, porque não tem coisa mais gostosa de quando o outro está falando alguma coisa do que você fez para tornar a vida dele melhor. Não esqueça disso. Dê o melhor de si. E minha gratidão, o capítulo 10 nós terminamos de uma maneira maravilhosa, porque eles nos ensinam. Eu sou aqui só aquela que transmite, porque os ensinamentos são desses espíritos que eu já falo, André Luiz, Chico Xavier e todas essas outras entidades benfeitoras que nos ensinam o caminho do progresso e da volta para a verdadeira casa, porque cada dia que a gente desperta na carne é um dia que a gente se prepara melhor para voltar. Então vamos aproveitar o nosso tempo, vamos fazer hoje valer mais a pena do que ontem e já ser um alicerce melhor para amanhã. Gratidão, beijo no coração e até a próxima, se Deus nos permitir. Gratidão mesmo, viu gente? Fiquem com Deus, que Jesus os abençoe e até a próxima semana.